O que eu queria era fazer uma viagem para comemorar meus 65 anos. Em vez disso, meu marido achou que era uma ideia idiota e minha filha me pediu para não causar problemas. Ninguém, nem uma única vez, perguntou o que eu queria. Para eles, eu era apenas uma ajudante, uma empregada, um apoio silencioso ao fundo de suas vidas. E quando finalmente fiz aquela viagem, meu marido aproveitou para trazer sua amante para casa, jogou todas as minhas coisas fora e gritou: "Sai da minha casa!" Mas eu apenas sorri, porque ele não fazia ideia. Eu já estava preparada. Tudo começou no dia do meu 65º aniversário. Eu me inscrevi em um grupo de turismo para idosos. Quando Walter soube, bateu o garfo na mesa de jantar, o metal contra a madeira ecoando pela sala com um som seco. "Você tá velha demais para essas bobagens", ele disse, com a voz fria e cortante, como um professor repreendendo uma criança malcriada. Elisa, minha filha, franziu a testa e disse, desaprovando: "Mãe, se você for mesmo, quem vai buscar a Yasmin?" Olhei para os dois e senti como se estivesse sendo julgada, meu único crime sendo querer algo para mim mesma. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu já tinha aguentado o suficiente. Não queria mais ser só a esposa do Walter, a mãe da Elisa, ou a avó da Yasmin e da Marina. Desta vez, eu queria ser apenas eu, Iris. Naquela manhã, fui ao mercado e voltei com 2 sacolas pesadas de ingredientes. Afinal, era um dia especial. Queria preparar um jantar caseiro caprichado para comemorar. Fiz o prato favorito do Walter, uma canja de galinha bem cremosa. Depois, preparei costelinha com alecrim, do jeito que a Elisa gosta. Para minhas netinhas, Yasmin e Marina, fiz um cardápio especial: muffins de mirtilo frescos e pudim de caramelo. E para mim, preparei algo que eu queria há muito tempo: siri gratinado com manteiga de alho. Walter tomou um gole da canja, fez careta e resmungou: "Tá meio salgado. Na próxima, coloca menos sal." Elisa lançou um olhar a ele e passou o braço em volta de mim. "Pai, suas papilas gustativas são ridículas. Tá perfeito. A comida da mãe sempre foi minha favorita." Ela se virou para mim com um sorriso. "Na verdade, mãe, a gente estava planejando te levar para um restaurante chique para o seu 65º aniversário. Mas, sabe como é? Teve corte na empresa e meu bônus foi reduzido de novo." Dei um tapinha na mão dela e sorri. "Tudo bem, querida. O que é mais gostoso que jantar em casa? Adoro estar aqui com vocês." Elisa sorriu e assentiu. "Você tem razão, mãe. Vamos, come mais." Devolvi o sorriso e peguei meu garfo, pronta para atacar meu siri gratinado. Nesse momento, meu celular tocou. A sala de jantar estava barulhenta, então saí para a varanda para atender. Não demorei muito, uns 10 minutos no máximo, mas quando voltei para a mesa, meu prato estava vazio. O siri tinha sumido. Até as cascas tinham desaparecido. Só restavam algumas manchas de molho no prato. Fiquei parada ali por um segundo, olhando a mesa. Eliza me deu um sorriso sem graça. "Mãe, essa ligação demorou um pouco. Vem, senta." Suspirei baixo e me sentei, pegando outra colherada de canja. Walter, já irritado, falou de novo: "Quem diabos te ligou por tanto tempo? E já que tá aí, passa o pão de milho." Ele empurrou o prato vazio para mim. Instintivamente, peguei o prato e me levantei para ir para a cozinha. "Foi a Nora", disse por cima do ombro. "Ela me ligou para desejar feliz aniversário." Não consegui evitar rir. Ela disse que a gente devia se juntar a um grupo de viagem, ir para Brasília, ver o Congresso Nacional, a Catedral. Disse que se não formos logo, nossos joelhos não vão aguentar. Essa viagem era um sonho secreto meu há anos. Sempre quis estar diante do Congresso Nacional, admirar o eixo monumental, sentir a história pulsar. Walter já tinha ido a Brasília uma vez, anos atrás, e voltou dizendo: "Não tem nada de especial naquele lugar." Nunca me perguntou se eu queria ir. Elisa dizia que apoiava minha viagem, mas sempre completava: "Quando as meninas começarem a escola, a gente faz isso acontecer." Bem, Yasmin já está no 5º ano, Marina na educação infantil, mas ela nunca mais tocou no assunto. Não a culpo. A vida dela é um caos, uma correria de prazos e compromissos. Mesmo assim, no fundo, eu sabia que se continuasse esperando, seria tarde demais. Então, esse ano, me dei um presente, uma viagem.
Para economizar, me inscrevi numa excursão curta, recomendada pelo Centro Comunitário para Idosos. 3 dias, 2 noites, com comida e hospedagem inclusas. A viagem toda custou só 1.500. Nora franziu a testa na hora. Aposto que um pacote barato assim vai te levar para um monte de loja de souvenir. Ela sorriu e brincou. Quem sabe, talvez te tranquem numa e te obriguem a comprar um imã de geladeira. Ri e dei de ombros. Não importa, não precisamos comprar nada. Mesmo se ficarem falando sem parar, a gente só olha e vai embora. Ela balançou a cabeça. Iris, você passou a vida inteira economizando. E agora, até no seu 65º aniversário, ainda não está se dando um presente de verdade. Mas, se está feliz, é o que importa. Sorri. Essa viagem é meu presente para mim mesma. Tá bom? A aniversariante manda, disse Nora rindo. Nesse momento, Walter largou o garfo e a faca me encarando. O que você disse? Você vai mesmo para Brasília? Fiz uma pausa. Sim, vou. Ele bufou, a raiva transborda. Na sua idade, correndo por aí como uma tonta? Para de desperdiçar dinheiro. A voz dele era fria, como uma porta de aço batendo. Um arrepio atravessou meu peito. Elisa interveio rápido. Pai, não fala assim com a mãe. Por um instante, senti um lampejo de calor, pensando que ela finalmente estava do meu lado. Mas então, suas palavras me acertaram como um tapa. Mãe, escuta o pai, tá? Cancela a viagem. Não vamos arrumar problema em casa. Ela se levantou, me puxando com cuidado para a mesa, tentando pegar meu prato para me ajudar. Mas minhas mãos escorregaram e o prato caiu, espalhando purê de batatas e macarrão pelo chão. Walter bateu na mesa. Você nem consegue segurar um prato e acha que está em condições de viajar. O olhar dele dizia tudo. Você nunca ganhou R$1, nunca contribuiu com nada para essa família. O que te faz pensar que merece aproveitar a vida? Pai, para, repetiu Elisa, tentando acalmar a tensão. Mãe, limpa essa bagunça, tá? Depois come alguma coisa, a comida está esfriando. Mas eu não me mexi. Fiquei lá, olhando o prato vazio e frio. Não tinha sobrado nada na mesa que eu realmente quisesse comer. Elisa hesitou. Mãe, o que você quer dizer? Quero dizer o siri gratinado que eu estava esperando tanto. Sobrou alguma coisa? Walter, agora furioso, meteu a mão no prato de sobras, pegou um pedaço de siri e jogou no meu prato. Quer tanto assim? Tá, pronto, tá feliz agora? O molho respingou no meu avental. Walter deu um soco na mesa. Se não fosse pelas crianças, eu te dava uma lição de verdade agora. Então, ele saiu pisando duro e bateu a porta do quarto. Fiquei sentada, olhando para Elisa. A expressão dela mudou, havia um traço de cansaço, talvez até de ressentimento. Ela suspirou, pegou Marina no colo e sumiu para o quarto. Colin, meu genro, ficou ali, em silêncio, constrangido, e finalmente disse: Iris, sabe, viajar pode ser bem caro. Ouvi dizer que pode custar milhares de reais, no mínimo. Ele esqueceu que os pais dele, no último ano, não só foram para Brasília, como fizeram um tour de luxo pela Europa. Não um pacote qualquer, mas viagens de primeira, sem paradas em lojas de souvenir. $20.000 por pessoa. E claro, Eliza e Colin pagaram tudo. Eles viajaram sem parar, postando fotos nas redes sociais. Piscinas de resorts, jantares franceses, tours VIP exclusivos. Eu fiquei em casa vendo as fotos e sim, senti inveja. Como não sentir? Continuei. Claro, a gente vai garantir que você viaje também. Só não agora. Mas prometo que vamos fazer isso um dia. Quando as promessas deles já significaram algo para mim, era só mais uma desculpa educada para me ignorar. Eu estava farta de esperar. Tenho minhas próprias economias, Colin, falei, quase sussurrando. Não vou gastar o dinheiro de vocês. Não precisa se preocupar. Ele coçou a cabeça sem graça. Iris, não fala assim. Elisa e eu prometemos te levar para viajar um dia. É que as coisas estão difíceis agora, mas assim que estivermos numa situação melhor... Acenei para ele parar, interrompendo. Já tinha ouvido promessas vazias demais ao longo dos anos. Ele entendeu a indireta e ficou quieto. A sala ficou cheia de uma tensão pesada. A mesa, abarrotada de comida pela metade, já tinha perdido o calor, substituído por um frio incômodo no ar. Fiquei quieta, me abaixei para catar os cacos do prato que deixei cair.
Não queria que Yasmin ou Marina saíssem correndo e pisassem neles. Mas, depois de comer só 2 pedaços, senti uma dor aguda na lombar. Uma velha lesão que carrego desde que Elisa deu à luz. Naquela época, a família toda estava focada no bebê novo. Yasmin, que tinha ciúmes, se escondeu debaixo dos lençóis e chorou baixinho. Sentei do lado dela e perguntei suave. O que foi, querida? Entre lágrimas, ela sussurrou. Vovó, você e a mamãe amam mais a Marina do que a mim agora. Meu coração doeu. Abracei ela. Claro que não. A vovó ama vocês duas. Sempre. A partir daquele momento, me tornei o braço esquerdo da Yasmin e o direito da Marina. As meninas não pesavam muito, mas carregá-las por horas todos os dias cobrou seu preço. Foi assim que a dor nas costas começou e nunca sumiu de vez. Passou 1 hora. A casa voltou a ficar silenciosa. Elisa saiu do quarto. Quando viu o chão ainda bagunçado, franziu a testa. Mãe, você ainda não limpou isso? E se as meninas saírem e pisarem? Olhei para ela e falei, calma. Você pode limpar. O Colin pode limpar. Seu pai pode limpar. Vocês são todos bebês? As tarefas de casa são só minha responsabilidade? Ela ficou paralisada por um segundo, muda. Então sentou do meu lado e pegou minha mão com cuidado. Mãe, não fica brava. Se não quer cuidar disso, a gente limpa amanhã. Fez uma pausa e suavizou a voz. Mãe, não é que eu não queira que você viaje, mas pensa bem, se você for, o que vai ser da Yasmin e da Marina? Quem vai buscar e levar elas? Principalmente a Marina. Ela é tão apegada a você. Você também vai sentir saudade, né? Que tal esperar mais um pouco? Talvez quando elas crescerem, aí você pode ir. Tirei minha mão e a encarei, com a voz firme. Elisa, já esperei o suficiente. Lembra quando a Yasmin nasceu? Você disse que eu teria mais tempo livre quando ela entrasse na creche, que eu poderia viajar, mas aí ela entrou na creche. E você disse que o dia na escola terminava cedo demais, que precisava de mim para buscar. Quando ela foi para o 1º ano, você engravidou da Marina. Agora a Marina está na escola e você ainda me pede para esperar. Fiz uma pausa, a voz suave, mas decidida. Elisa, eu tenho 65 anos. Não sei quantos anos me restam, só quero ver o Congresso Nacional, passear pela esplanada dos ministérios. É pedir muito? Ela baixou a cabeça, os dedos brincando nervosamente com a barra da blusa, perdida nos pensamentos. Após um longo silêncio, murmurou. Mas se você não estiver aqui, quem leva as meninas para a escola? Dei um sorriso amargo. Ela estava errada. Havia outras pessoas que podiam ajudar. Os sogros dela, aposentados, passavam o dia em casa sem fazer nada. Eles eram mais que capazes de buscar e levar as meninas. O problema é que ela não queria pedir. Quando Elisa se casou, os sogros foram super entusiasmados, pressionando para que ela tivesse filhos, prometendo: quando o bebê nascer, a gente cuida de tudo, você não vai precisar fazer nada. Mas quando Yasmin nasceu, tudo mudou. De repente, eles eram velhos demais, cansados demais. E cuidar de um bebê era mais exaustivo do que imaginavam. Em menos de um mês, arrumaram desculpas e sumiram. Elisa voltou para mim, frustrada e decepcionada. Ainda lembro claramente as palavras dela. Mãe, você é a única em quem posso confiar. Não espere que eu seja gentil com eles depois disso. Vou sempre cuidar de você, não importa o que aconteça. Ela disse isso com tanta convicção. E agora? Agora, ela os visita todo ano. Leva presentes, paga férias para eles, viagens de luxo. Aquele gosto amargo voltou à minha boca. Olhei para ela com frieza. Elisa, se você acordar 30 minutos mais cedo todo dia, pode levar Yasmin e Marina para a escola você mesma. Quanto a buscar, tira um dia de folga. Pede para o Colin tirar um dia, ou pergunta para os seus sogros. Não foram eles que prometeram ajudar? Ela me olhou, atônita, completamente surpresa. Não disse mais nada. Levantei e fui direto para o meu quarto. Walter já estava deitado, olhos fechados, com aquela expressão familiar que dizia: "Tô esperando o seu pedido de desculpas. No passado, eu provavelmente teria sussurrado. Não quis dizer nada com isso, só estava falando de uma viagem. Não vou se te incomodar. Mas naquela noite, só queria dormir. Apaguei a luz e me deitei sem dizer uma palavra. Mal fechei os olhos, uma dor aguda atravessou minha cintura. Ele tinha me chutado. O golpe me jogou no chão, curvada de dor, sem ar. Eliza e Colin ouviram o barulho e bateram na porta.
Mãe, pai, o que aconteceu? Tá tudo bem? Antes que eu pudesse falar, a voz fria do Walter veio da cama. Para de fingir. Levanta logo e não faz papel de ridícula na frente dos outros. Elisa abriu a porta, a luz inundando o quarto. Ela me viu no chão, mas hesitou. Quase se moveu para me ajudar, mas Walter gritou. Deixa ela, vamos ver quanto tempo ela aguenta com essa palhaçada. Elisa ficou congelada, as mãos tremendo levemente. No fim, não se mexeu. Engoli a dor e me levantei devagar, segurando na beirada da cama. Olhei para o homem com quem passei mais de 30 anos casada e não senti nada além de vazio. Nosso casamento foi arranjado pelos meus pais. Eles o elogiavam, diziam que ele era educado, confiável, gentil. No leito de morte, disseram: se ele te tratar bem, podemos descansar em paz. No primeiro ano de casamento, ele até que se comportou decentemente. Mas depois que dei à luz, quando meu corpo mudou, a máscara caiu. Ele começou a me criticar, a zombar da minha falta de estudos, do jeito que eu pechinchava no mercado, a reclamar que eu não sabia me vestir. Mas como eu podia? Estava criando uma filha, lavando roupa, cozinhando, cuidando da casa inteira. Ele chegava em casa esperando o jantar na mesa. De onde eu ia tirar tempo, energia ou dinheiro para me arrumar? Ele nunca entendeu que uma vida refinada exige tempo e dinheiro. O salário dele mal cobria nossas necessidades e ele ainda adorava emprestar dinheiro para os amigos, que nunca devolviam um centavo. Quando eu pedia para ele cobrar, ele fazia cara feia. Eles estão passando por um momento difícil. Quer que eu saia correndo atrás de dívida? E a minha dignidade? Então, aprendi a esticar cada real até quase rasgar. Durante todos esses anos me anulei por ele, achando que o problema era eu, que não era boa o suficiente, refinada o suficiente, digna o suficiente. Mas agora, finalmente, vi a verdade. Não era eu, era ele. Ele nunca valeu a pena. Walter, quero o divórcio. Naquela noite, não disse mais nada. Fiquei na sala a noite inteira sem dormir, olhando para as poucas roupas gastas que eu tinha nas mãos. Comecei a arrumar minhas coisas em silêncio. Ao longo dos anos, quase não comprei nada novo para mim. Sempre me dizia que precisava economizar um pouco mais para facilitar as coisas para a família. Mas agora percebi o quanto estava errada. Passei a vida inteira presa a papéis que serviam aos outros. Me tornei a esposa do Walter, a mãe da Elisa, a avó da Yasmin e da Marina. Em algum momento, esqueci que também era eu. Parei e olhei para uma mala velha e surrada sob a luz fraca da lâmpada. Não queria levar mais nada. Tinha tomado uma decisão. A partir daquele dia, viveria para mim, pelo menos uma vez. Quando amanheceu, peguei meu passaporte, cartões bancários, carteira de motorista e a escritura da casa e saí. Fui direto para a casa da Nora. Nora, esquece esse pacote econômico. Vamos mudar para o pacote de luxo. Eu pago. Ela me olhou, chocada, examinando meu rosto. Dei um leve sorriso e contei tudo o que aconteceu na noite anterior. Nora, vivi uma vida tão patética. Passei mais de 30 anos cuidando do Walter. E para os olhos dele, eu nem sou uma pessoa. E a filha que tanto abracei viu meu marido me jogar da cama e não disse uma palavra, nem ofereceu a mão. Ontem foi meu 65º aniversário e eu nem consegui comer. Minha voz ficou presa na garganta, os olhos embaçados de lágrimas. Nora deu um tapinha no meu ombro. Então tá perfeito. Você finalmente enxergou como é. A partir de agora, você não deve nada a ninguém. É hora de viver sua própria vida. Enxuguei o rosto e me levantei. Você tá certa. Chega dos problemas deles. Vamos reservar o pacote de luxo e partir para o aeroporto. Assim que saí do carro e peguei minha bagagem, meu celular começou a tocar. Era Walter. Rejeitei a ligação sem hesitar. Então, Elisa ligou. Rejeitei de novo. Nora se virou para mim e fez um sinal de positivo. É isso aí. Finalmente você está decidindo por si mesma. Momentos depois, mensagens começaram a chegar como uma tempestade. De Walter. Se você sair por essa porta, nem se dê ao trabalho de voltar. Se for para Brasília, nem pense em pisar nessa casa de novo. Depois de Elisa. Mãe, você foi embora de verdade. Vai viajar mesmo? Mãe, por favor, não faz isso. O pai tá furioso. Mãe, você nem preparou o café da manhã. Yasmin e Marina vão se atrasar. Mãe, volta, por favor.
Olhei para a tela em silêncio e desliguei o celular. Finalmente tinha tomado uma decisão. Minha nova vida estava começando. E sim, foi mesmo uma viagem de luxo. Tudo era diferente. A comida era incrível, a hospedagem confortável e cada passeio parecia feito sob medida. Tínhamos entradas reservadas, sem filas ou confusão, e até um assistente pessoal nos atendendo todos os dias. Em poucos dias, Nora e eu jantamos nos melhores restaurantes de Brasília, exploramos museus e pontos históricos. Ficamos em silêncio diante do Congresso Nacional, visitamos a Catedral Metropolitana, os museus da República, as ruas charmosas do Lago Sul. Caminhamos por quase todos os pontos turísticos de Brasília. Todo o peso que apertava meu coração há anos parecia ser levado pelo vento. Walter e Elisa não ligaram mais, provavelmente esperando que o silêncio me fizesse recuperar o juízo. Mas eles não sabiam. Dessa vez, eu não ia voltar. Durante a viagem, contatei um corretor de imóveis para começar o processo de venda da casa antiga, que herdei dos meus pais. Não era uma casa grande, mas a localização era privilegiada, no centro de São Paulo, com grande chance de um incorporador comprá-la. O corretor estimou uns lucros de livro 8 milhões. Sempre planejei passar a escritura para Elisa um dia, mas agora mudei completamente de ideia. Mesmo vivendo só dos juros, eu teria mais que o suficiente para viver confortavelmente. Por que continuar me castigando por pessoas que nunca me valorizaram de verdade? Originalmente, quis colocar a casa à venda durante a viagem, mas o corretor disse que precisava de fotos atualizadas. Então esperei voltar. Pensei que Walter e Elisa ao menos esperariam meu retorno antes de fazerem algo. Mas, no 5º dia, Elisa começou a mandar mensagens de novo. Mãe, quando você volta? Tô sentindo como se já tivesse uma nova mãe. A Darlene, a vizinha, praticamente está se mudando aqui. Nora e eu não encurtamos a viagem. Passamos 10 dias inteiros aproveitando antes de embarcar a contragosto, no voo de volta. Enquanto o avião subia, a cidade, os rios e as pessoas lá embaixo viraram um mapa em miniatura. Nora se virou para mim. E agora? Vai mesmo se divorciar? Balancei a cabeça suavemente. Nora, tenho 65 anos. Já deixei a maior parte da minha vida para trás. Não vou mais viver na miséria. Ela assentiu. Se as coisas ficarem feias, vem ficar na minha casa por um tempo. Cheguei em casa por volta das 15 horas. Fui até a porta com a chave na mão, só para descobrir que a fechadura não encaixava. Olhando de perto, vi que tinham trocado a fechadura. Fiquei ali, segurando a chave, enquanto uma névoa estranha me envolvia. Atrás daquela porta estava o lar onde investi minha vida. Por um segundo, pensei em ligar para o Walter ou para a Elisa para me deixarem entrar. Depois, mudei de ideia e chamei um chaveiro. Por sorte, eu tinha a escritura comigo. Quando ele verificou que eu era a dona, começou a trabalhar. Faz poucos dias que instalaram uma fechadura nova e agora estão trocando de novo, murmurou o chaveiro. Vocês gostam de manter as coisas animadas, hein? Em minutos, a porta estava aberta, com uma fechadura nova. Mas quando entrei, congelei. Todas as fotos de família comigo, Walter e Elisa tinham sumido das paredes. Minhas roupas não estavam mais no armário. Meus produtos de higiene sumiram do banheiro. Até os enfeites artesanais que coloquei na estante tinham desaparecido. Era como se eu nunca tivesse existido naquela casa. Fiquei parada na porta até ouvir uma voz atrás de mim. Por que a porta está aberta? Alguém entrou? Virei e vi Darlene, a vizinha, carregando sacolas de compras. A mesma Darlene que Elisa mencionou, que supostamente ia me substituir. Não sei que mensagem Elisa mandou, mas não demorou muito para Walter e Elisa voltarem correndo para casa. Quando Walter me viu, deu um bufado frio e sarcástico. Então você finalmente lembrou como voltar para casa? Não te disse para não se dar ao trabalho de voltar? Você não é bem-vinda aqui. Ia responder com firmeza, mas Elisa me puxou rápido para a cozinha. Mãe, onde você estava? Sussurrou com a voz aguda. Você não faz ideia do caos que está aqui sem você. Sem comida, sem ninguém para levar as meninas para a escola. A casa tá uma bagunça. E assim que você foi embora, a Darlene entrou em cena. Praticamente te substituiu. Ela me olhou com um ar de reprovação. Mãe, te aviso, a Darlene sabe direitinho como conquistar o pai. É melhor você tomar cuidado. Afastei minha mão da dela e olhei para a sala, onde Darlene arrumava flores como se fosse a dona da casa. Walter se colocou entre nós, protegendo-a. Tá olhando o quê?
Se não fosse pela Darlene, essa casa tinha desmoronado. Tudo isso é sua culpa. Você fugiu pensando só em você e nos deixou para trás. Não tivemos escolha a não ser contar com ela. Então, mudou o tom e estreitou os olhos. Iris, você não disse que queria o divórcio? Então, o que está fazendo aqui? Dei um sorriso frio e lento. Voltei para pegar o que é meu. Não esquece, Walter, essa casa é minha, não sua. Darlene ficou paralisada, o rosto pálido de choque. O quê? Soltou Walter. Você não disse que a casa era sua. A boca dele abria e fechava, mas nenhuma palavra saía. Tirei a escritura do bolso calmamente e entreguei para ele. Toma, Darlene, olha você mesma de quem é essa casa. Ela pegou o documento, leu, ficou em silêncio. Após uma pausa, virou e saiu sem dizer mais nada. Nem olhou para o Walter. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Ele chutou o sofá e tudo na mesinha de centro caiu no chão. Tá bom, Iris. Você venceu. Sua velha bruxa amargada e ingrata. Vou me divorciar de você. Perfeito, respondi. É exatamente o que quero. Elisa, assustada, correu para nos impedir. Mãe, você tem 65 anos. Se divorciar agora, todo mundo vai rir de você. Além disso, entre o pai e a Darlene, não aconteceu nada. Você entendeu errado a relação deles. Ele só trouxe ela para cá para te provocar. O pai ainda se importa com você. Engole o orgulho e pede desculpas. Volta ao normal. Afastei meu braço dela com um puxão, meu olhar afiado como uma faca. Elisa, você sabia que trocaram as fechaduras dessa casa? Sabia que jogaram fora nossas fotos de família? Sabia que tudo o que era meu foi pro lixo por causa do seu pai? Minha voz era gelada, cada palavra dura como pedra. Elisa, te criei por 30 anos. E é assim que você me paga, com silêncio e traição. Você viu tudo o que ele fez e não disse nada. E agora quer que eu peça desculpas? Tá bom, então escuta bem claro. Não só vou me divorciar do seu pai, como a partir de hoje também corto laços com você. No dia seguinte, encontrei Walter no escritório de advocacia para assinar os papéis do divórcio. Ele estava lá, em silêncio, amargurado, se recusando a me olhar. Encarei ele e disse: O que foi? Tá hesitando em perder essa velha bruxa sem educação que você zoou por tantos anos? Vamos, Walter. Se ainda te resta dignidade, para de bancar o durão. Você quis o divórcio, então assina. O rosto dele ficou vermelho, a mandíbula travada de raiva. Tá bom, assino agora. Elisa, ali perto, tentava impedir. Mas dessa vez, não importava o quanto ela implorasse, não podia segurá-lo. Depois de assinar, entregamos o pedido de divórcio na prefeitura, mas o funcionário informou que ainda teríamos que esperar 1 mês para o processo ser finalizado. Só depois da aprovação do tribunal seria oficial. Enquanto ouvia isso, já contava os dias na cabeça, ansiosa para acabar com isso. Walter, por outro lado, ainda ostentava um sorriso arrogante, zombando enquanto saíamos. A Iris, é melhor não se arrepender. Quando se divorciar, não vai ter renda, só suas economias patéticas. Se não fosse por mim, que sustentei a família todos esses anos, você teria morrido de fome. Lembre das minhas palavras. Você vai me implorar para te aceitar de volta em menos de 1 mês. Não disse nada, mas o funcionário atrás do balcão riu. Nossa, que drama de ex-marido amargurado. Parabéns, senhora. Finalmente livre. Devolvi o sorriso, calma e confiante. Obrigada. Walter saiu furioso, batendo a porta. Fui na outra direção, enviando as fotos recentes da casa para o corretor. Aquele imóvel no centro valia agora quase 2 milhões. Não hesitei. Pode baixar um pouco o preço se precisar, disse ao corretor. Quero uma venda rápida. E completei. Tecnicamente, a casa é minha, mas meu ex-marido e a família dele ainda estão lá dentro. Talvez não seja tão fácil de limpar. O corretor não se abalou. Sem problema, já lidamos com casos assim muitas vezes. Se o preço for justo, os compradores topam qualquer coisa. Dias depois, o corretor me avisou que alguém estava interessado. Melhor ainda, me colocou em contato com um comprador que tinha experiência com inquilinos problemáticos. Quando o conheci, entendi o motivo. O cara era enorme, ombros largos, tatuagens cobrindo os braços e as costas. Eu mal chegava no peito dele. A voz dele era grave, mas direta. Senhora,
Ouvi falar da sua situação. Não se preocupa. Quando esse lugar for meu, garanto que essa gente sai rapidinho. Não consegui evitar rir. Ele parecia durão, mas gostei da franqueza. Assinamos o contrato rápido. Walter deve ter ficado sabendo pela imobiliária, porque foi aí que as ligações começaram. Não atendi nenhuma. Por que não bloqueei o número? Porque queria que ele surtasse. Queria que ele ligasse até os dedos doerem, sabendo que nunca ia ter resposta. Só imaginar a cara dele, contorcida de frustração, já era satisfação suficiente. Então, Elisa começou a ligar também. Ignorei ela do mesmo jeito. No fim, passaram para as mensagens. Os textos do Walter vinham em enxurrada. Iris, você vendeu a casa de verdade? Onde raios eu vou morar? Tô te avisando, mesmo que venda, não vou sair. Vou ficar aqui se precisar. Atende esse telefone maldito. Se não atender, não prometo o que vou fazer. Quem é esse comprador? Ele trouxe gente para nos expulsar. Vou chamar a polícia. Iris, tô te avisando, agora tô com a Darlene. Tarde demais para você voltar rastejando. Depois vieram as mensagens da Elisa. Mãe, você vendeu a casa de verdade? E eu e as meninas, o que vai ser da gente? Mãe, por favor, não me ignora. Sei que errei. Yasmin e Marina ficam perguntando quando você volta. Mãe, se voltar, faço o pai se desculpar com você pessoalmente. Juro que nunca mais deixo a Darlene pisar em casa. Você é minha única mãe. Agora? Você se arrepende? Tarde demais. Eu sempre soube que Elisa sabia distinguir o certo do errado, mas não tinha coragem de enfrentar. Ela sabia que Walter controlava o dinheiro da família. Para ela, ele era o pilar do lar, não importava o quanto estivesse errado. A família toda girava em torno dele. E eu? Eu era só a empregada doméstica, sem salário, a cuidadora, a ajudante. Quem liga se a ajudante está magoada? Só agora, quando ela viu que eu falava sério sobre o divórcio, entrou em pânico. Não porque tinha medo de me perder, mas porque temia que a Darlene aparecesse e ficasse com a pensão e os bens do Walter. Então, ela tentou bancar a filha arrependida, esperando que eu voltasse e restaurasse a ordem antiga, mas não respondi nenhuma mensagem. Li e deixei sem resposta, até que o tribunal enviou o decreto oficial de divórcio. Naquele dia, mandei uma única mensagem para o Walter. Chegou a hora. Hoje vamos pegar o certificado de divórcio. Depois de 30 dias separados, Walter parecia outro homem. O cara que antes se vestia impecável estava na minha frente com uma camisa amassada, cabelo visivelmente mais grisalho, e nem as meias combinavam. Uma marrom, outra cinza. Quando me viu, ele congelou. Levou uns segundos para murmurar. Nossa, Iris, por que você tá tão elegante? Essas últimas semanas comecei a fazer aulas de yoga, tratamentos de pele, mudei o cabelo, comecei a usar roupas que me caíam bem. Quem disse que envelhecer é se apagar? Vamos logo, chega de conversa, disse seca. Walter hesitou, abriu e fechou a boca antes de falar. Talvez a gente devesse voltar, não quero que você se arrependa. Olhei para as meias desparelhadas dele e soltei uma risada fria. Me arrepender? A única coisa que lamento é não ter te largado antes. Walter, não faz eu te respeitar ainda menos. E assim, pegamos os papéis do divórcio. A casa era minha, herança dos meus pais antes do casamento, então ficou inteira comigo. Quanto aos bens conjuntos, quase não havia nada. Dividimos uma pequena poupança, e cada um levou menos de 10 mil. Quando o processo terminou, a luz do sol entrava pela janela, aquecendo meus ombros. Me senti como se tivesse ganhado uma medalha de liberdade. Walter manteve a cabeça baixa, a expressão ilegível. Não dei nem mais um olhar para ele. Ele e Elisa achavam que sem o apoio financeiro deles, eu ia desmoronar e voltar rastejando. O que eles não sabiam era que agora eu ganhava mais dinheiro que os dois juntos. Tudo começou naquela viagem com a Nora. Nos deparamos com um desafio de performance de rua. Um jovem com um microfone gritava para a multidão. Alguém quer entrar e completar a letra? Cada música certa vale 300. Antes que eu pudesse reagir, Nora me empurrou. Iris, não esquece, você era a voz de ouro da nossa cidade. Na juventude, eu cantava em eventos da comunidade. O jovem sorriu e me passou o microfone. Beleza, dona, vamos ver o que você tem. Complete a letra e ganhe uma grana. Ele começou a cantar. No começo, eu tinha medo, estava petrificada.
Sem perder o ritmo, continuei. Pensava que nunca ia viver sem você do meu lado. Os olhos dele brilharam. Nossa, essa você sabe, continuou. Mas passei tantas noites pensando no mal que você me fez. Terminei suavemente. E me fiz forte e aprendi a viver bem. A essa altura, a multidão já estava reunida, murmurando de admiração. O jovem ficou empolgado. Nossa, dona, você é incrível! Deveria lançar um CD. Não era a primeira vez que ouvia isso. Quando era jovem, sempre elogiavam minha voz. Lembro de uma noite, após uma apresentação na comunidade, um homem se apresentou como olheiro. Disse que eu tinha potencial, que deveria fazer um teste para seguir na música. Iris, sua voz é poderosa. Seu lugar é no palco. Fiquei tentada. Voltei para casa e contei para o Walter. O rosto dele escureceu na hora. Mulheres que seguem essa vida nunca são respeitáveis. Se você pensar nisso, me separo de você. Engoli meu sonho e deixei a oportunidade passar. Ainda lembro o olhar do olheiro antes de ir embora, cheio de arrependimento e decepção. Mas o destino é engraçado. Décadas depois, ali estava eu, com o microfone na mão de novo. A multidão cresceu. Continuei cantando. Eu vou sobreviver enquanto souber amar. Sei que vou continuar viva. Os aplausos abafaram a música de fundo. Não era só uma canção, era o som do meu renascimento. Naquele momento, senti que voltei a ser aquela jovem que não tinha sido derrotada pelo dever, que não tinha ficado presa num casamento sufocante, que ainda tinha sonhos, fogo, liberdade. Naquele dia, perdi a conta de quantas músicas cantei. Minha garganta parecia pegar fogo. Depois da apresentação, o jovem veio falar comigo. Dona, quer se juntar à nossa banda regularmente? Sou dono de um bar e adoraríamos que você cantasse algumas músicas toda noite. A gente paga mensal. Sorri. Por que não? Vamos tentar. Há 30 anos eu estava presa entre a cozinha e o peso do dever, acorrentada a uma família que não me via. Agora, finalmente, estava num palco que era meu. Me tornei uma atração fixa no bar, cantando, conversando, contando histórias. Em menos de um mês, o movimento do bar melhorou muito. As pessoas vinham só para me ouvir, atraídas pelas histórias que contava entre as músicas. Recebi meu primeiro pagamento, de 18 mil. Quis recusar, achando muito, mas Lucas, o jovem da performance de rua, disse: Iris, isso é só o começo. O valor que você traz vale muito mais. Pensei que minha ligação com Walter tinha acabado de vez, mas ele viu um vídeo meu cantando, postado por um fã nas redes sociais. As ligações começaram de novo. Mensagens, áudios, um atrás do outro. Não respondi nenhum. Elisa também mandava mensagens. Com o tempo, até conseguiu que Yasmin e Marina mandassem áudios. Vovó, tô com muita saudade. Não vai voltar para me buscar? Vovó, sou eu, Marina. Quando você volta? Tô louca para te ver. A mensagem da Elisa dizia: Mãe, sei que tá brava comigo e com o pai, mas por favor, não desconta nas meninas. Você criou elas sozinha. Ela não estava errada. Criei Yasmin e Marina com minhas próprias mãos. Como não me preocupar com elas? Então, aceitei vê-las, mas com uma condição: Walter não podia saber. Elisa topou na hora. Nos encontramos num parque de diversões. Yasmin e Marina riam no carrossel, os rostos brilhando de alegria. Fiquei olhando, sentindo meu coração amolecer. Eliza sentou do meu lado e falou baixo. Mãe, você pode me perdoar? Desde que você foi embora, percebi o quanto você fazia por essa família. O café da manhã não se faz sozinho, o chão não se limpa sozinho, os deveres não se ensinam sozinhos. Desculpa, de verdade. Fiquei em silêncio por um momento, depois perguntei, calma. E seu pai, como tá? Ela baixou o olhar. Se não quer vê-lo, a gente se muda. Prometo que ele não aparece. Mas eu já sabia da verdade. Quando Elisa achava que o pai controlava o dinheiro, não hesitou em ficar do lado dele, ignorando tudo o que eu sofri. Agora que eu tinha dinheiro, poder, de repente ela se lembrou de mim, disposta a virar as costas para o pai para me manter por perto. Sorri levemente e balancei a cabeça. Elisa, vou mandar dinheiro todo mês, mas com uma condição, só para as meninas, Yasmin e Marina, e quero poder vê-las quando quiser. Ela parou, surpresa, depois perguntou rápido. Mãe, por que não volta para morar com a gente? Sorri de novo e neguei. Tô bem, gosto da minha vida agora. Morar sozinha me faz bem.
Percebi que ela não gostou dos termos, mas não era burra. Sabia que, se recusasse, não ia conseguir nada. No fim, ela assentiu. Minha popularidade só crescia. Lucas me pagava pontualmente todo mês, nunca atrasava. Melhor ainda, nas férias ele passava em casa com flores e presentes bem escolhidos. Com cada nova temporada, Nora e eu fazíamos uma nova viagem. Não ligávamos mais para o preço, só escolhíamos os melhores pacotes, os mais luxuosos. Nora ria e dizia: minha melhor amiga finalmente está rica o suficiente para me mimar. Viajamos por montanhas, rios, rindo o tempo todo. Pela primeira vez, a vida parecia gentil comigo. A próxima notícia que tive do Walter foi pela Elisa. Ela me contou que ele finalmente casou com a Darlene. Ele não tinha mais casa, mas sobrevivia com a pensão. O que ele não esperava era que a Darlene estivesse afogada em dívidas. Logo depois do casamento, os cobradores começaram a ligar direto para o Walter. Ele gastou todas as economias tentando pagar e um dia, durante um ataque de pânico, escorregou e quebrou a perna direita. Enquanto ele ainda estava no hospital, Darlene fez as malas e sumiu sem olhar para trás. Depois da alta, Walter ficou sozinho. Ligou para Elisa, implorando para ela cuidar dele, mas dessa vez, Elisa disse não. Ela ficou na minha frente e falou com firmeza: mãe, tô do seu lado, sempre. Não disse nada, só entreguei uma caixa de bombons para Yasmin e Marina, que me olharam e riram, felizes. Assim é a vida às vezes. Justo quando você acha que a história acabou, outro capítulo começa. Continuei cantando no bar, noite após noite, músicas antigas, músicas novas. Alguns ouvintes diziam que minha voz lembrava as cozinhas da infância, a luz do sol na janela, a mãe cantarolando no fogão. Outros diziam que vieram só para tomar um chopp, mas ficaram pelas minhas músicas e histórias. Percebi que essa podia ser a parte mais bonita da vida. Não precisa mover montanhas para fazer diferença. Só viver com honestidade já é o suficiente para iluminar os outros. Logo me convidaram para eventos comunitários locais. Até a emissora de TV local entrou em contato, pedindo para contar minha história, de dona de casa a cantora. Eu só sorri. Não era inspiração para ninguém. Era só uma mulher que finalmente recuperou a vida. Às vezes, Elisa trazia as meninas para me visitar. Yasmin me ajudava a cuidar do jardim, enquanto Marina comia sementes de girassol e pedia: vovó, canta aquela música de novo. A da mulher forte. Ela queria dizer: eu vou sobreviver. Sorri, limpei a garganta e comecei a cantar. Elas cantaram comigo, as vozes ecoando na minha pequena sala, enchendo o lugar de calor e risadas. Nora vinha sempre. Sentávamos na varanda, tomávamos chá e planejávamos a próxima aventura. E agora? Alemanha, Suíça, uma road trip pelos Estados Unidos? Sorri e disse: qualquer lugar, desde que não seja um caminho de volta. Ela riu. Minha amiga, agora você é uma lenda. Neguei com a cabeça. Não sou lenda, só sou livre. Amo a vida que tenho agora. Amo acordar sem pisar em ovos pelo humor dos outros. Amo viver sem medo de ser ridicularizada, reprimida ou desvalorizada. Comecei até a escrever, colocando minha história num livro. Um livro para mulheres que ainda lutam em silêncio, que, como eu, já estiveram presas pelo casamento, pela família, pela obrigação, para dizer a elas: vocês podem recomeçar. 65 não é o fim, é quando a vida começa a florescer de novo. Meu nome é Iris Santos, tenho 65 anos, sou divorciada, sou cantora, uma mulher que ganha seu próprio dinheiro, uma mulher que finalmente voltou a ser ela mesma. Esse nome, essa vida, mal aprendi a valorizar. A luz do sol entra pela janela, a brisa levanta a cortina. Pego o microfone, pronta para começar a apresentação da noite. Oi, pessoal! Eu sou a Iris. Hoje vamos cantar algo lindo. A vida segue, mas eu não sou mais a mesma. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Que horas são aí agora?
E o que essa história fez você sentir? Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe!